Você usa ou está pensando em usar as famosas canetas emagrecedoras? Se sim, então fique comigo nesse vídeo porque eu vou te falar hoje tudo sobre o uso das canetas e no final desse vídeo você mesma vai conseguir definir se realmente esse é o melhor caminho para o seu processo de emagrecimento. Vambora? Lindona, primeira coisa que eu preciso te falar sobre o uso das canetas emagrecedoras é que elas são medicações que têm como função aumentar a sua saciedade, reduzir a sua fome, controlar o pico de açúcar no sangue e reduzir o seu estímulo à insulina. Por ela fazer tudo isso, ela é considerada uma medicação que auxilia no processo de emagrecimento, sim. Mas Nutri, se é uma medicação que auxilia no processo de emagrecimento, tem algum problema em eu utilizar? E aqui, lindonas, eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou te falar. O primeiro ponto que a gente tem que observar muito é se realmente as canetas são indicadas para o seu caso. Então, a gente sabe hoje que existem vários tipos de obesidade, somos pessoas completamente diferentes, e para fazer uso de uma medicação como essa, é necessário orientação médica, de preferência de um endocrinologista. Então, ele é o médico responsável por te avaliar e te indicar ou não o uso das canetas, combinado? Um grande problema que eu vejo também é as pessoas buscarem as canetas como a única solução para o processo da obesidade, para o processo de emagrecimento. Como se somente fazer as aplicações fosse resolver o problema do excesso de peso. Aí a gente tem um grande probleminha, lindona, e eu vou te explicar o porquê. Como as injeções têm o efeito de reduzir a fome e aumentar a saciedade, isso pode te provocar deficiência nutricional. Como assim, Nutri? Deficiência nutricional? Olha só, pensa comigo. Se você não sente muita fome e se você está sempre com a sua saciedade alta, significa que você come muita pouca quantidade de comida no seu dia. Sem alimentação, não tem nutrição, não tem nutrientes. Então a gente começa a ter falta de nutrientes, a gente começa a ter falta de minerais, porque realmente não tem comida entrando no corpinho. E o que acontece? A gente entra num processo de desnutrição. Você começa a ter queda de cabelo, as unhas começam a ficar fracas, vai baixar a sua imunidade, você vai ficar mais suscetível a pegar gripes e resfriados e também vai diminuir muito a sua massa muscular. Então você vai começar a sentir que vai emagrecer, mas vai começar a ficar flácida, sabe? Talvez você não vai gostar do resultado. Outro ponto importante, lindonas, da gente falar aqui é que o processo de redução de fome e aumento da saciedade, ele acontece somente enquanto você está fazendo a aplicação das injeções. Depois que você para de fazer a aplicação das injeções, você vai voltar a sentir fome normal, como antes. E aí, se você utilizou apenas as injeções e você não fez uma reeducação alimentar bacana, você não mudou o seu estilo de vida, o que vai acontecer? O famoso efeito sanfona. Você vai emagrecer enquanto você está usando as medicações, porque você quase não vai comer, mas depois que você parar de usar as injeções, você vai voltar aos seus velhos hábitos. E voltando aos seus velhos hábitos, você vai adquirir o peso que você perdeu e até mesmo ganhar mais peso, tá bom? Então a gente tem que ficar muito atento com o processo do efeito sanfona, tá? Em resumo, lindonas, quero falar para vocês que essas canetas vieram, né, para estar auxiliando no processo de obesidade, foi liberado o uso pela Anvisa e pode trazer, sim, grandes benefícios, tá, no processo de emagrecimento. Porém, vocês precisam pegar a indicação médica e saber e ter muito claro que somente elas não vai resolver o problema. Então, a gente sempre tem que pensar qual foi o problema, o que ocasionou esse excesso de peso e tratar a raiz desse problema. Se você tiver indicação do médico para fazer o uso das canetas, se você está fazendo uso das canetas, busque também fazer uma reeducação alimentar, aprender a comer, aprender a identificar a sua fome, a sua saciedade, aprender a fazer uma boa relação com a comida, praticar uma atividade física, mudar realmente seu estilo de vida, para que assim, quando você pare de fazer as aplicações, você consiga manter o peso que você perdeu com a ajuda do remédio. Combinado, lindonas? Então, se tu tá aí no meio das aplicações, tá com medo de sofrer do efeito sanfona, fica tranquila. É só você agora buscar ajuda, fazer uma boa reeducação alimentar e parar, né, com as injeções conforme a orientação médica. Não para de uma hora para outra. Busca sempre ajuda para fazer o desmame que a gente chama da medicação, tá bom? E parou de fazer as aplicações, segue com o novo estilo de vida que você criou. Mas lembra, lindonas, tanto as injeções quanto qualquer outro remédio para emagrecer que existe no mercado, ele
não vai funcionar se você não mudar a sua alimentação e não mudar o seu estilo de vida. Vai ser apenas como aquelas dietas restritivas, sabe? Onde você corta tudo, emagrece e depois ganha todo o peso de novo. É o mesmo mecanismo. Em resumo, lindonas, para o processo de emagrecimento acontecer, a gente precisa fazer uma reeducação alimentar, aprender a se alimentar bem, comer de forma legal, fazer boas combinações de alimentos, ter uma relação saudável com a comida. Os medicamentos podem ajudar, mas sem a gente ter uma boa base alimentar, a gente vai voltar ao nosso peso inicial e eu tenho certeza que não é isso que você quer. Então, se tu tá pensando em fazer o uso das injeções, já começa a buscar um profissional para fazer uma reeducação alimentar junto. Aí eu tenho certeza que vai ser sucesso. Ou, lindona, você nem precisa do auxílio da medicação. Somente com uma boa reeducação alimentar, você já vai conseguir aí chegar no emagrecimento saudável que você tanto deseja. E se você busca fazer uma reeducação de forma leve, de forma prazerosa, sem restrições, aqui no link desse vídeo, na descrição, eu coloquei o link do meu site, onde te explica exatamente como funciona todo o meu processo de emagrecimento. Vai ser um prazer te acompanhar. E se esse vídeo fez sentido pra ti, se eu conseguir te explicar um pouquinho mais sobre as canetas, deixa aqui o teu like pra eu saber que tu curtiu desse vídeo, tá bom? E não esquece de se inscrever aqui no canal, porque toda semana tem vídeo novo para estar te ajudando a acelerar o teu processo de emagrecimento de uma forma saudável e prazerosa. Então, te vejo em breve. Um beijo da Nutri!